A reforma tributária é a mudança mais profunda na arrecadação do país, isso em décadas, né? A lógica é clara, né? Tributar o consumo no destino, acabando com o famoso efeito cascata. Essa transição, como a Priscila bem explanou, será longa, de 2026 até 2032, e exige ações imediatas dos municípios, né? Por exemplo, ajuste tecnológico, garantir que os sistemas de nota fiscal estejam prontos e integrados ao comitê gestor do IBS. Depois, preparação fiscal, ou seja, capacitação de equipes para revisar contratos e evitar perdas durante a migração do ISS para o IBS. É o caso que o prefeito levantou aqui. E foco no consumo, né, gente? É uma alternativa. O futuro da nossa arrecadação depende do quanto conseguiremos estimular o comércio e o consumo nas nossas cidades. Então, é hora de planejar e agir para garantir que essa transição signifique justiça fiscal e mais recursos para o seu município. É por isso que a APM está aqui, para dar esse suporte a vocês. Bom, e para esclarecer outros aspectos dessa reforma tão importante, que impacta diretamente os municípios brasileiros, nós vamos convidar ao palco agora Gustavo Reis. Gustavo é ex-prefeito... Podem aplaudir, gente. Enquanto eu faço aqui a mini biografia, vou resumir bastante, porque ele tem uma biografia vastíssima, é ex-prefeito de Jaguariúna, ex-presidente da região metropolitana de Campinas e vice-presidente da APM. Obrigado. Bom, boa tarde. A gente vai analisar alguns aspectos políticos aqui e também econômicos e financeiros em relação a essa mudança tributária que foi exposta aqui há pouco, mas acho que é importante a gente poder aprofundar um pouco mais em cima disso. Ela já vem sendo debatida há 30 anos, a reforma tributária, desde 1983, e nós conseguimos chegar a um texto final em 2023. É fato que a gente está tentando buscar uma experiência que já existe em mais de 170 países nesse modelo que é o IVA, que é um imposto do valor agregado, mas que a gente tenha uma justiça tributária e uma justiça tarifária. E, para isso, é importante a gente chamar a atenção de todos os gestores dos impactos que ela vai ter nos municípios, em que vão perder, como foi bem colocado aqui no exemplo anterior, e nos que vão ganhar. E a gente precisa entender em que local que a gente está. Meu município vai ganhar, meu município vai perder. Independente da questão ideológica, se ela é boa ou se ela é ruim, ela tem aspectos positivos como tem aspectos negativos. Nós podemos abordar alguns deles, mas é fundamental que cada prefeito, que cada secretário, que cada vereador tenha consciência de como vai ser o seu município daqui a alguns anos e se preparar para isso, porque senão vai afetar diretamente a responsabilidade do secretário, a responsabilidade do prefeito, em relação ao desarranjo e ao desajuste que vai ter, por exemplo, em relação à folha de pagamento. Se você não tiver uma previsibilidade e você perder receita, e sua folha já está nos 47%, 48%, ela vai aumentar. Você vai diminuir a receita, aí você vai ter problema com o Tribunal de Contas, você vai ter reprovação, e aí você tem que se preparar. E é por isso que nós preparamos aqui uma tela, e como é que é só mexer aqui? E aí, então, ela vem com esse objetivo de simplificar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando 5 impostos. Dos 5 impostos, nós estamos transformando em 2. Então, é o IPI, o PIS e o COFINS, que nós estamos fazendo o CBS. CBS é nacional, não interessa para a gente, mas nós estamos pegando o ISS e o ICMS e estamos transformando o quê? No IBS. Esse sim importa para a gente. Então, esse modelo baseado no IVA dual, que, incluindo a Índia, que se utiliza, além de mais de 170 países, como eu mencionei, visa justamente a gente ter uma simplificação. É uma simplificação, mas ela é meio complexa, e é importante a gente poder compreender essa complexidade dessa mudança, dessa alteração que nós vamos ter. Então, como eu disse aqui, são as 2 grandes mudanças que nós estamos tendo. Então, CBS, isso importa lá para o governo federal, que é o IPI, o PIS e o COFINS. O que vai importar para nós é isso aqui, ó, o IBS, que é essa junção desses 2 impostos que impactam diretamente o nosso município, que é o ICMS e o ISS, que é na nossa fonte. Então, isso vai afetar diretamente a nossa vida. Então,
Outro ponto importante é a gente lembrar que tem um imposto seletivo agora, que é chamado imposto do pecado, que vai incidir sobre aqueles produtos que são prejudiciais à saúde. Então, esse é um aspecto positivo, prejudiciais ao meio ambiente, como um imposto maior sobre o tabaco e as bebidas alcoólicas. Então, isso tem um aspecto positivo. Essa mudança, eu estava ali no fundo ouvindo, mas aí você vai ser para agora? Não, ela é gradual. São 7 anos para que essa mudança possa ser completa. Então, ela começa a partir do próximo mês e vai ter uma finalizar no ano de 2033. E a cada ano você vai tendo uma perda de 20%. Então, ela tem esse período de transição desses 7 anos e ela visa, de fato, reduzir o custo do Brasil, aumentar a competitividade, aumentar e impulsionar o crescimento econômico. Então, é esse o modelo que está sendo colocado para que a gente possa compreender o que nós estamos fazendo. Então, como é que era feito antes da reforma? Os 3 impostos que eu já disse, eles, cada um tinha a sua própria regra, uma fórmula de cálculo, e tornava esse sistema complexo e burocrático. Depois da reforma, então, os 3 impostos, que é o CBS, que é o nacional, eles se tornam um só e vai ter um regime único, não cumulativo, para todas as empresas com umas regras mais simples. O CBS não é mais compartilhado com os municípios e o IPI, com a sua extinção, não será mais fonte de recurso. Então, para o FPM, que hoje é composto pelo IR e pelo IPI. Esse que importa para todos nós aqui, então. O IBS, antes da reforma, 2 impostos, ICMS estadual e ISS municipal. Então, cada município dos 645 do Estado tinha a sua própria legislação, sua própria alíquota, como o prefeito aqui falou. Ah, mas o meu IS é 2%, eu posso passar para 5%, como é que eu vou fazer? Então, a lei que nós tínhamos no Brasil, você tinha, antigamente não tinha, a lei antigamente você podia ter ISS até de 0%. E a lei estabeleceu que o ISS fosse no mínimo 2%. E aí sempre existia aquela guerra entre um município do lado e do outro. Aí eu dava ISS de 0,5%, o outro dava de 2%, e ficava aquela guerra. Aí o governo falou, não, vamos colocar todo mundo em 2%. Então, conforme foi dito aqui pela pessoa que me antecedeu, disse que 2% é o mínimo, mas ela também deixou aqui um critério que você pode compensar. Isso é importante. Você pode dar uma compensada no seu ISS, se eventualmente ele for menor, e você pode chegar até 5%. Então, o que gera também uma possibilidade de você poder melhorar. Então, depois da reforma, a unificação em um só no IBS, então, uma legislação única que vai alcançar todos os municípios no destino, ou seja, onde o consumo é feito e não mais onde ele é produzido. O IBS é partilhado com os municípios. Então, o IBS vai ser composta pela soma da alíquota estadual e municipal, diferente do modelo anterior, onde cada município criava sua regra própria. No novo sistema, a alíquota municipal terá uma dinâmica específica. Então, a autonomia de cada um dos 645 municípios paulistas terá a liberdade para definir sua própria alíquota do IBS. Então, tem essa situação. Os municípios vão poder fixar a sua alíquota própria, acima, não abaixo, né? Em referência. Em resumo, a reforma mantém a autonomia dos municípios na gestão da sua receita, mas dentro de um sistema tributário unificado e com as regras mais claras para evitar a guerra fiscal e a complexidade do passado. No modelo atual, o Estado transfere para os municípios 25% de toda a receita arrecadada com ICMS. Essa transferência é baseada no índice de participação no IPM, no valor calculado nos diversos critérios. E o valor adicionado fiscal, o VAF, é o critério mais relevante, ficando 74% do IPM, ligado diretamente às atividades econômicas, e 3% o peso da população. Isso aqui é bem importante, eu vou querer entrar um pouco em relação a isso aqui, para que vocês possam entender. Eu vou ver se eu consigo passar aqui, que eu acho que é... Pronto, aqui. O que acontece? O que é o VAF? O VAF é o valor adicionado fiscal. Essa é a grande coisa que nós vamos ter uma mudança. Tudo que é produzido no seu município significa valor adicionado fiscal. Tudo que é produzido no município é o valor adicionado fiscal. Quanto que isso representa na composição do ICMS hoje, antes da reforma? 70%.
74%. Então, tudo que é produzido representa 74%. Então, todas as riquezas que são feitas no seu município representam 74%. Qual que é o peso da população? 3%. Aí você tem 10% cota parte da educação, 5% a receita própria, aí 3% da área cultivada, tal, até chegar no 100%. Mas 74 contra 3. Olha a diferença. 74 contra 3. Hoje é esse modelo. Como é que vai ser no novo modelo? E aí a preocupação para que os municípios possam se atentar. Aonde era 3, no novo modelo foi para 80. E aonde era 74 foi para quanto? 0. Zero. Zero. Nada. Você não tem mais nenhum valor adicionado fiscal na nova mudança da lei. O que é muito preocupante para quem? Para os municípios produtores, que criaram leis para atrair empresas para os seus municípios e assim gerar emprego, gerar receita, porque o que é produzido no seu município representava 74%. Na hora que você vai pegar o bolo, imagina um bolo grandão assim, e você, cada município tinha um índice de participação do município que o Estado te dava. Naquele pedacinho do teu bolo, o que você produzia no teu município representava 74% do teu bolo. E a população desse pedacinho representava 3%. Agora, nesse pedacinho do teu bolo, o que você produz no teu município é 0. Então, o teu bolo já vai estar mais magrinho. E quanto representa a população? 80. Aí depende. Quem aqui tem população mais de 100 mil habitantes? Levanta a mão. Quem aqui tem população acima de 80 mil habitantes? Levanta a mão. 3. Quem tem aqui população acima de 50 mil habitantes? Levanta a mão. Quem aqui abaixo de 50 mil habitantes? Levanta a mão. Vocês vão perder todos. Por que vai perder? Porque o peso da população é que vai ser, tem um peso de 80%. Aqui. Então, os municípios que têm uma população menor, estou falando em regra, depois a gente pode estudar caso a caso, né? Estou falando uma regra geral. Mas os municípios que têm uma população menor vão ser os prejudicados, especialmente aqueles que são produtores. Porque municípios que têm uma população grande não vão perder, porque o peso do bolo no VAF, que é o valor adicionado fiscal, você não tem mais na origem. Não vale mais nada o que você produz, o que vale é a população. Então, vamos mandar vir gente. Manda vir gente para o município. Vão lotar os municípios, que eu quero trazer gente, porque daí eu aumento a minha receita. Então, aí que no meu modo de ver, é um equívoco. Você não poderia tirar toda aquela riqueza que era produzida no município, 74% que compunham o seu imposto, você não podia baixar para 0. E você não podia pegar 3%, que era uma população, e você colocar para 80%. Então, que você fizesse um equilíbrio, uma justiça tarifária. Então, tá bom, a população não vai ser 80%, eu acho que é importante ter a população, mas eu vou dar peso 40%. E o VAF, eu não vou tirar de 74 para 0. Ah, não, vou pegar no VAF, que eu acho que é importante, de 74, eu vou colocar ele para 35, 35 mais 40, já está 75, já está bom. Aí eu ponho mais 10 na educação, dá 85. Mais 5 no meio ambiente, dá 90. Mais 5 no índice fixo, dá 95. Aí você põe mais 5 qualquer coisa aí. Aí seria uma justiça tributária. Nesse modelo, meu modo de ver, você penaliza quem? Os pequenos municípios, os municípios produtores, os prefeitos que criaram políticas para atrair empresas para os seus municípios, e a gente sabe que não é fácil. Eu, como prefeito, 3 vezes lutei, às vezes lutava 4, 5 anos para conseguir trazer uma empresa, a empresa vinha, eu dava os benefícios, e isso não vai valer de mais nada, porque o peso que vai valer é da minha população. E eu não tenho uma população em Jaguariúna mais de 100 mil habitantes, tenho uma população lá de 60 mil habitantes. Então, eu vou perder bastante em Jaguariúna. Valinhos vai perder, Vinhedo vai perder, estou falando da minha região que eu conheço mais. Vinhedo vai perder, Nova Odessa vai perder, Paulínia nem se fala, né?
A Paulínia ganha mais, tudo bem, ganha, mas eu acho que também tinha que ter um equilíbrio. Barueri vai perder, e muitos outros municípios vão perder. Então, eu acho que o equilíbrio seria a melhor forma. Mas você faz a justiça que você faz só no consumo, eu acho legal. Você faz uma justiça, de fato, no consumo, mas que faltou ao legislador identificar que você não podia ser tão radical na mudança de colocar o peso da população, que era de 3%, ela passar a valer 80%, e do VAF, que é o valor adicionado fiscal, que era de 74%, ele para zero, isso é um equívoco do legislador, no meu modo de ver. Então, 74% foi para zero, população de 3% foi para 80%. Acho que essa é a grande distorção que faltou sensibilidade ao Congresso Nacional para poder identificar. E eu acho que vale essa reflexão, e eu acho que por isso que eu estou até dizendo, para que no futuro, eventualmente, a gente possa fazer um ajuste necessário. Vamos botar aqui 40%, vamos colocar aqui 35%, tentar ter um equilíbrio em cima disso, porque senão nós vamos penalizar os municípios menores do estado de São Paulo, principalmente, porque esse dinheiro vai acabar indo também para outros municípios que, eventualmente, não fizeram a lição de casa, porque a gente tira do nosso e está mandando para outros municípios que não fizeram a lição de casa e vão estar recebendo esse dinheiro. E aí, eu não acho que também seja uma meritocracia para quem fez o dever de casa, para quem criou ambientes favoráveis a trazer empresas, para quem criou e gerou emprego, para quem atraiu empresa, para quem criou lei, para quem criou escolas técnicas, para quem fez a formação, para quem criou o ProUni municipal, para quem fez um monte de coisa, de nada vale. Vale o quê? Vamos trazer gente. Traz gente. Porque vai trazer gente para mim vai dar o quê? Vai dar o peso que eu preciso para cá. Então traz ônibus de onde quiser para morar na minha cidade aí. Manda vir os ônibus, O que está valendo é a população, Então está equivocado. Então, o novo critério inverte a lógica de partilha. O pêndulo do VAF vai de 74 para 0 e a população vai de 3 para 80, aumentando o critério da movimentação econômica dos municípios produtores e contemplando apenas e tão somente a população. Como é que vai ser a mudança dessa nova lei? Então, a perda vai ser gradativa ao longo dos 5 anos do VAF, sendo substituído por população. Então, a gente, em 2029, perde 20% do VAF, e aí por isso que é importante essa reunião da APM, para que a gente comece a se preparar, os procuradores municipais, os secretários de finanças, os prefeitos, para a gente poder adequar. A partir de 2029, e a pessoa que me antecedeu aqui, ela disse, um município está perdendo 10 milhões. Teve outro que ganhou, e aí é importante você avaliar se o seu está ganhando ou está perdendo. Mas perdendo 10 milhões, um município pequeno, é muita coisa. Você perde 10 milhões, como é que você vai manter a tua UBS lá com 10 milhões a menos? Como é que você vai manter a merenda com 10 milhões a menos? Isso é um dos exemplos que ela fez. Então, por isso que é importante. E aí, aquele que pensa, o prefeito, não só nele, porque talvez não pegue o mandato dele, mas pense na cidade e na população, ele tem que fazer um planejamento. Então eu vou trocar a grande quantidade que eu tenho de limpeza que eu faço, de grama, de corte de grama, e eu vou mecanizar. Eu vou ter que pensar em começar a mecanizar, porque eu não vou ter dinheiro para poder pagar a folha. Eu tenho que começar a pensar alternativas de redução de custo, porque a partir de 29 eu perco 20%, em 30 eu perco mais 20, dá 40, 31 mais 20, 60, 32 mais 20, 80, e em 2033, 100% de tudo aquilo que é produzido no município não vai valer de nada, é zero. Meu VAF foi para zero. Então, planejamento de quem ama a sua cidade, de quem gosta da sua cidade, tem que sentar com o seu prefeito, se tem direito à reeleição, ou se vai estar lá, ou a gente tem que fazer um planejamento. Como é que vão ser as nossas contas com menos 10 milhões aqui no exemplo que foi colocado, ou, enfim, nos outros exemplos que possam ser analisados, e a gente tem um estudo de cada município que a gente fez para a gente poder avaliar qual é a perda de cada município. E aí, nesse estudo, a gente tem em ordem alfabética, depois quem quiser falar comigo, a gente pode estar vendo como é que está o estudo do seu município, mas cada município aqui já tem um cálculo de quanto que perde. Então, eu sou meio cego, mas a letra está meio ruim também. Paulínia pede 75%, e aí Barueri pede, não sei, uns 50%, não estou vendo direito. Cubatão, Aguaí, São Bernardo do Campo, enfim, vários municípios estão perdendo aqui. O meu município perde 62%, se não me engano, aqui. Está
dar um número aqui. A gente tem um estudo de cada município, de quanto cada município perde, e aí eu posso também depois disponibilizar para vocês, com a nova divisão, né? Então, 405 municípios paulistas perdem, corresponde a 63%, e os outros 37%, 240 municípios ganham. Porque a gente tira dos municípios produtores e passa para aqueles municípios que não têm produtores e têm uma população maior, muitas das vezes. Então, essa é a balança que está sendo feita aí, penalizando os bons gestores que nós tivemos ao longo do período. Então, pessoal, em linhas gerais, era isso que eu queria alertar a todos vocês, que tem que ter essa atenção para que a gente possa estar preparado por essa transição, que são de 7 anos, mas que de 29 a 33 vai sofrer um impacto diretamente na qualidade de vida dos moradores das nossas cidades, e que nós precisamos estar preparados. Ela tem um aspecto positivo? Tem. Acaba com a guerra fiscal que existe entre os estados, e Minas rouba a empresa de São Paulo? Rouba. Tem um monte de empresa que sai de São Paulo, vai para Minas, pega a cidade cheia de montanha, lugares horríveis e vão para lá, porque lá o imposto é mais barato, do imposto estadual é mais barato, então elas vão para lá. Então a gente perde empresas para lá. Com a nova reforma tributária não vai acontecer. Nós podemos trazer empresas para cá e podemos melhorar. Então tem o aspecto positivo? Tem um aspecto positivo. Mas tem uma injustiça no sentido de penalizar os bons gestores que criaram ambientes produtivos para trazer empresas, e, em detrimento disso, ele está valorizando apenas o número da sua população e não o que você produz no município. Porque é valoroso você falar, eu consegui trazer uma empresa para a cidade. Foi colocado aqui, o presidente Fred falou, quem me antecedeu falou, atraiam empresa. Bom, eu vou atrair empresa, tá bom, mas eu vou atrair empresa para quê? Porque eu vou estar trazendo mais moradores, então eu quero que atraia, eu quero que ela vá comer o sanduíche na cidade do lado, então eu tenho que fazer comer o sanduíche aqui, eu tenho que fazer essa pessoa morar aqui, eu tenho que fazer essa pessoa pagar imposto aqui. Então, uma série de ações políticas que você tem que fazer para aumentar a tua base arrecadatória, porque isso daqui é uma coisa de 50 anos, e em 50 anos vamos sofrer os reflexos disso. Então, é fundamental que a gente tenha uma capacidade de planejamento, uma vez que a gente viu o diagnóstico. O diagnóstico é que a gente precisa dar um remédio. Está doendo, vai doer. Para 63% dos municípios vai doer. Então, aí tem que ter o diagnóstico. O diagnóstico vai doer aonde? É aqui. Então, qual que é o planejamento que eu tenho que fazer? Eu vou ter que tentar mecanizar, eu sei lá, estou dando uma ideia, né? Mas precisa ter criatividade, eu vou ter que reduzir aqui, eu vou ter que... Eu tenho tantos postos de saúde, será que eu consigo diminuir o meu custo unificando postos de saúde? Eu tenho que ter uma previsibilidade que minha receita vai cair e eu preciso reduzir desde já, gradativo, sem gerar impacto para os nossos moradores das nossas cidades. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Que alerta importante, né? Ele nos trouxe, mas há tempo, como falei, né? Há tempo de reajustar os nossos caminhos.